O sol caía rente às colinas, tingindo de dourado o pó da estrada que serpenteava pelo deserto. O vento soprava seco, carregando pequenas nuvens de areia que se espalhavam pelo rancho de madeira desgastada. Sentado na soleira da velha cabana, o cowboy observava o horizonte com olhos cansados, a boca apertada, as mãos calosas apoiadas nos joelhos. Cada linha em seu rosto contava uma história de batalhas perdidas e vitórias silenciosas. O velho chapéu de abas largas escondia parcialmente seus cabelos grisalhos, mas não conseguia disfarçar o peso da vida que ele carregava. O rancho não era grande, nem bonito. Suas tábuas rangiam sob o vento, e a porta da cozinha insistia em bater a cada rajada que entrava pelos vãos. A vida ali não oferecia conforto, apenas sobrevivência. Cada manhã ele se levantava antes do sol, alimentava os cavalos, verificava a cerca e trabalhava a terra, sempre lutando contra a pobreza e contra o cansaço que se alojava nos ossos. Mas havia dias em que o silêncio parecia mais pesado que qualquer esforço físico. E aquele dia era um desses dias. Ele suspirou e levantou-se, caminhando até a borda da colina que ficava atrás do curral. O vento levantava seu casaco de couro gasto, enquanto seus olhos percorriam a planície que se estendia até onde a vista alcançava. A solidão era absoluta, quase palpável. Nenhuma árvore além das poucas secas que se agarravam à terra árida, nenhum animal à vista além de um corvo solitário que planava baixo sobre o chão rachado. Mesmo o céu, tingido de tons de laranja e vermelho, parecia desprovido de promessa, como se estivesse apenas esperando a noite chegar. O cowboy recordou momentos que ainda o assombravam, um duelo mal resolvido com pistoleiros de passagem, o silêncio que seguiu o último ataque de bandidos na cidade próxima, a sensação de perder amigos que haviam confiado nele. Cada memória era uma sombra que se misturava ao vento do deserto. E, no entanto, ele permanecia ali, teimosamente firme, porque abandonar o rancho era trair a própria vida que ainda pulsava em suas veias cansadas. Ele abaixou os olhos para o curral, onde os cavalos relinchavam inquietos, sentindo algo que ele ainda não conseguia ver. Foi quando percebeu o primeiro sinal de instabilidade no horizonte, nuvens escuras surgiam do leste, agrupando-se rapidamente, rasgando o céu com tons de cinza e roxo. O vento mudou de direção, trazendo um cheiro de terra molhada e poeira que anunciava a tempestade. O cowboy apertou os punhos, sentindo a tensão subir pela espinha. A solidão do deserto nunca tinha sido tão evidente, e a ameaça invisível que se aproximava apenas reforçava sua vulnerabilidade. Ele voltou para a porta da cabana e ficou parado, olhando o sol se pôr entre as nuvens pesadas. Cada minuto parecia arrastar-se, e a sensação de isolamento crescia como uma sombra ao seu redor. O silêncio absoluto da planície contrastava com o tamborilar de seu próprio coração. Pensou na possibilidade de viajantes, bandidos ou apenas na força impiedosa da natureza, mas não encontrou resposta. Apenas o vento que assobiava pelo rancho e as nuvens que avançavam ameaçadoras. Enquanto a luz desaparecia, tingindo tudo de tons azul escuros e cinza, ele sentiu a melancolia se instalar de vez. O cowboy sabia que a noite seria longa, e que a solidão, por mais cruel que fosse, era também a única companhia que tinha. Mas algo no horizonte, além da tempestade que se aproximava, parecia sugerir que mudanças estavam chegando e mudanças que ele ainda não podia compreender. Com um último olhar para o vazio que se estendia à sua frente, ele puxou o chapéu mais para baixo e entrou na cabana, pronto para enfrentar a noite que se aproximava, sem saber que aquela solidão logo seria quebrada por presenças inesperadas. O sol desapareceu completamente por trás das colinas, e a noite tomou conta do rancho como um manto pesado. O céu estrelado parecia distante, frio, indiferente à pequena vida que se agitava lá embaixo. O vento continuava a soprar pelo deserto, assobiando entre as tábuas do rancho, atravessando os vãos das janelas e portas, criando um som que lembrava passos fantasmagóricos sobre a terra seca. O cowboy caminhava de um lado para o outro dentro da cabana, cada passo ecoando na madeira desgastada, enquanto tentava ignorar a inquietação que crescia em seu peito. Ele se sentou à mesa, apoiando os cotovelos sobre ela, e deixou que o silêncio da noite penetrasse sua mente. Pensou nas pessoas que encontrou ao longo da vida, e algumas confiáveis, outras traiçoeiras, e se perguntou quantas mereciam confiança de verdade. O mundo era cruel, ele sabia,
e aprendeu cedo que bondade nem sempre significava sobrevivência. Cada gesto, cada olhar, podia esconder intenções perigosas. Mas, mesmo assim, havia momentos em que a compaixão precisava existir, mesmo que custasse caro. O cowboy ouviu o ranger do vento, o assobio das tábuas e o murmúrio distante do curral. Os cavalos estavam inquietos, revirando os olhos e batendo os cascos contra o chão. Ele se levantou, caminhou até a porta e observou o terreno iluminado apenas pela luz pálida da lua. Nada se movia à primeira vista, apenas sombras longas e a quietude opressiva que parecia sufocá-lo. Mas então, algo chamou sua atenção, um movimento rápido, quase imperceptível, próximo à cerca. Ele apertou os punhos, sentindo o coração acelerar. Não havia barulho de carroças ou gritos, apenas passos leves, quase furtivos. Talvez fossem animais, ou talvez alguém estivesse se aproximando. O cowboy sabia que não podia ignorar sinais assim no Velho Oeste. A solidão que tanto valorizava também o deixava vulnerável, e ele sentia o frio da adrenalina subir pela espinha. Cada sombra parecia ganhar vida própria, cada ruído, por menor que fosse, carregava a promessa de perigo. O vento mudou de direção de repente, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, lembrança da tempestade que se aproximava. Ele franziu o senho, atento a qualquer detalhe. Um estalo distante e um galho quebrando, ou o passo de alguém sobre a areia, e fez seu corpo se inclinar para a frente, os olhos vasculhando a escuridão. Os cavalos relincharam de novo, inquietos, como se soubessem de algo que ele ainda não podia ver. A tensão se acumulava no ar, pesada, quase palpável. Ele respirou fundo, tentando acalmar o próprio corpo. Mas não conseguiu se enganar, havia presenças ali, escondidas nas sombras, observando o rancho, decidindo se atacariam ou apenas passariam. O cowboy apertou o coldre da pistola, sentindo o peso familiar da arma contra a coxa. Não era apenas uma questão de defesa, mas de sobrevivência, de proteger aquele espaço que ele chamava de lar, mesmo que fosse um lar pequeno e gasto. Enquanto isso, o silêncio se alternava com sinais sutis de aproximação, o som suave de passos sobre a areia, o relincho contido de um cavalo, o sussurro do vento carregando o odor de couro e terra úmida. Ele percebeu que o que se aproximava não tinha pressa, alguém ou algo estava calculando o momento certo de aparecer, usando a escuridão como escudo. O cowboy engoliu em seco, sentindo a mistura de medo e alerta se tornar quase física, queimando suas veias. A lua se escondeu parcialmente atrás de nuvens pesadas, e o rancho mergulhou em sombras ainda mais densas. O cowboy permaneceu parado, imóvel, os olhos fixos na escuridão que se estendia à frente, a mente percorrendo possibilidades e viajantes, bandidos, forasteiros em busca de abrigo ou caça. Cada cenário tinha seu risco, cada escolha, sua consequência. Ele respirou fundo mais uma vez, pronto para qualquer coisa que surgisse da noite silenciosa, sabendo que a solidão do Velho Oeste nunca era garantia de paz, apenas de alerta constante. E então, um novo som cortou a noite, passos mais nítidos, próximos à porteira do curral. O cowboy se agachou ligeiramente, mãos firmes na pistola, olhos atentos, o coração batendo rápido. A escuridão parecia viva, cheia de segredos, e ele percebeu que aquela noite, em aquela solidão que sempre lhe foi familiar, estava prestes a mudar para sempre. O silêncio da noite fora rompido por passos hesitantes sobre a areia solta. O cowboy permaneceu agachado, a mão firme sobre a pistola, os olhos vasculhando a escuridão. Um estalo de galho e depois um sussurro carregado pelo vento fizeram-no perceber que não se tratava de animais. Havia alguém ali, vulnerável, mas ainda assim com determinação. De repente, entre as sombras, surgiram 3 figuras cambaleantes. A primeira era uma mulher idosa, cabelos grisalhos presos em um coque improvisado, rosto marcado por rugas profundas e mãos calejadas que revelavam uma vida de luta. À sua frente, 2 meninas a acompanhavam, ambas com roupas rasgadas e pele suja de poeira, olhos grandes que refletiam medo e cansaço. Elas se apoiavam na mãe, quase incapazes de caminhar sozinhas. O cowboy engoliu em seco. A velha parou a alguns metros do curral, levantando as mãos em sinal de rendição, a voz fraca, mas firme. Por favor, precisamos de abrigo. Só um lugar seguro,
só até que a tempestade passe. O cowboy permaneceu imóvel, avaliando cada gesto, cada respiração. O deserto ensinara que não se podia confiar apenas nas aparências. Mas havia algo na postura da mulher, um misto de exaustão e determinação, em que lhe tocou uma corda que ele não queria admitir estar sensível. "Quem são vocês?" perguntou, a voz seca, carregada de desconfiança. "E por que devo abrir a porta para estranhos?" A velha engoliu em seco, mantendo as mãos levantadas, olhando nos olhos. "Somos viajantes. Minha tribo foi atacada, os caçadores mataram muitos. Tentamos fugir, mas fomos separados. Eu só quero proteger minhas filhas. Elas não têm ninguém mais, por favor." O cowboy sentiu um aperto no peito. As palavras soavam verdadeiras, e mesmo assim a cautela o dominava. Ele respirou fundo, avaliando o terreno, as sombras, o risco que corria ao abrir a porta. Mas havia algo mais forte que a desconfiança e a compaixão. Ele lembrava-se das próprias perdas, das batalhas solitárias, da dor de não ter ninguém para recorrer. "Entrem", disse finalmente, a voz firme, mas com um leve tremor de hesitação. "Mas mantenham-se onde eu possa ver vocês. Um passo em falso e, bem, vocês sabem que não hesito." A velha Apache assentiu, a tensão visível em seus ombros curvados. Com cuidado, aproximou-se, ajudando as filhas a atravessar a porta do rancho. O cowboy observava cada movimento, os olhos atentos a qualquer sinal de perigo, mas também registrando a vulnerabilidade absoluta delas. Os pés das meninas mal conseguiam tocar o chão, seus olhares, grandes e assombrados, não escondiam o medo. "Meu nome é", começou a mulher, mas foi interrompida pelo som de um relincho distante. O cowboy a silenciou com um gesto, os olhos fixos na escuridão que cercava o rancho. Cada sombra parecia esconder inimigos invisíveis, cada vento que soprava pelo vale carregava lembranças de traições passadas. Mas, ao virar-se para as meninas, viu algo que derreteu parte de sua desconfiança. Os olhos delas não pediam apenas abrigo, pediam proteção, confiança. Ele se aproximou, mantendo a mão sobre a arma, mas menos tenso. "Vocês não deveriam estar sozinhas nesta noite. Mas, não vou expulsá-las." Sua voz ainda era firme, mas carregava um leve traço de ternura. "Digam-me, o que aconteceu com a tribo de vocês?" A velha respirou fundo, sentindo o cansaço esmagar cada músculo do corpo. "Vieram atrás de nós. Bandidos, caçadores, eles não deixam ninguém vivo. Tivemos que correr. Perdemos muitos. Mas ainda temos esperança, se encontrarmos abrigo, se ficarmos juntos, talvez consigamos sobreviver." O cowboy apertou os lábios, absorvendo cada palavra. A dureza de seu mundo sempre ensinara que confiar podia custar caro. Ainda assim, ele não conseguiu ignorar o peso da verdade nos olhos da mulher. Ela não mentia. E as meninas, elas eram apenas crianças, indefesas, presas em um mundo que não oferecia misericórdia. Ele deu um passo para trás, sinalizando para que entrassem mais profundamente no rancho. "Podem ficar por agora. Mas nada de sair até que eu diga." "Entendido?" disse, tentando manter a autoridade, mas sentindo que o coração se abria de forma inesperada. A velha assentiu, com gratidão silenciosa. As meninas se encolheram ao lado dela, observando cada canto do rancho, cada sombra. O cowboy sentiu algo estranho, uma mistura de responsabilidade, medo e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho, nem mesmo em um deserto que parecia infinito. Enquanto fechava a porta atrás deles, o cowboy percebeu que aquela noite silenciosa, que antes trazia apenas solidão e melancolia, agora carregava uma tensão diferente e uma mistura de alerta e promessa. A presença da velha Apache e suas filhas mudaria tudo. E, por mais que ele não quisesse admitir, algo dentro dele dizia que essa noite seria apenas o começo de uma história que não podia prever, mas que não poderia ignorar. O cowboy não dormira. A lua ainda iluminava parcialmente o rancho quando ele se levantou para conferir a cerca e o curral.
Cada passo sobre a madeira rangente parecia amplificado pelo silêncio da madrugada. Ele sabia que oferecer abrigo à velha Apache e suas filhas era um ato de compaixão, mas também carregava riscos que não podia ignorar. O deserto ensinara que bondade sem cautela podia ser fatal. Enquanto caminhava, percebeu pequenos sinais de tensão. Uma tábua da porta da cabana estava levemente deslocada, o jarro de água na cozinha quase caído. O vento poderia ter sido culpado, mas algo em seu instinto lhe dizia que não. Um estalo distante, talvez de um galho quebrando ou de alguém se aproximando sorrateiramente, fez seu corpo enrijecer. Ele apoiou a mão sobre a pistola, respirando devagar, tentando distinguir o que era ameaça real e o que era fruto da solidão que sempre o assombrara. Sentado por um momento à beira do poço, a memória o atingiu como uma onda. Recordou-se da última vez que confiara em alguém, em um comerciante de passagem que prometera ajuda e traição veio em troca. Lembrava-se das lâminas que surgiram à noite, do barulho de cavalos se afastando e do silêncio do deserto que se seguiu. A cicatriz no braço direito doía com cada lembrança. Traição, pensou ele, sempre espreita quando menos se espera. E agora, aquelas mulheres, tão vulneráveis, estavam à sua mercê. Ainda assim, quando olhou para as meninas, o coração endurecido sentiu uma pontada de ternura. A mais velha tentava imitar a postura da mãe, segurando a caçula pela mão, tentando aparentar coragem que não possuía. Seus olhos grandes, assustados, observavam cada movimento do cowboy, como se ele fosse tanto um salvador quanto um guardião de um mundo perigoso. A mais nova, com o rosto sujo e cabelos embaraçados, se aninhava contra a mãe, soluçando baixinho sempre que um vento mais forte sacudia o rancho. Devem estar com fome, e murmurou o cowboy, quebrando o silêncio que se acumulava entre eles. Vou preparar algo. Mas fiquem quietas. Não quero barulho que atraia problemas. A velha Apache sentiu silenciosa, lançando-lhe um olhar que misturava gratidão e cautela. Ele se dirigiu à cozinha, pegando algumas latas de feijão e carne seca, aquecendo-as em uma pequena panela sobre o fogão a lenha. O cheiro quente logo encheu a cabana, e as meninas se aproximaram, hesitantes. A mais velha pegou a colher com mãos trêmulas, e o cowboy viu nela não apenas medo, mas também uma vontade de confiar, mesmo que mínima. Enquanto comiam, pequenos ruídos continuavam a ecoar do lado de fora, galhos quebrando, o vento assobiando, talvez até o render de algum animal distante. Cada som lembrava-o de que não estava completamente seguro. Mas a tensão não afastava o sentimento que surgia dentro dele em algo que ele não sentia muito e uma responsabilidade genuína por outra vida além da sua. Elas confiarão em você, disse a velha, baixinho, como se temesse que a noite escutasse. Se sentir medo, siga seu instinto. Mas se elas sentirem cuidado, talvez encontrem força para continuar. O cowboy não respondeu de imediato. Olhou para as meninas, sentindo o peso da responsabilidade. Cada gesto seu seria observado, cada palavra interpretada. Ele percebeu que a confiança era frágil, como vidro fino, mas também necessária. Sem ela, elas não sobreviveriam ao deserto, sem ela, ele permaneceria isolado, apenas um homem contra o mundo. A mais nova inclinou a cabeça e olhou para ele, os olhos marejados, tentando sorrir. Ele se abaixou, mantendo distância respeitosa, e disse: Não vou machucar vocês. Só, sigam minhas regras. Nada de sair sozinhas, e mantenham-se quietas à noite. O sorriso tímido da menina iluminou a cabana mais que a luz fraca do fogão. Por um instante, o cowboy sentiu algo que há muito não sentia, e esperança. Ele sabia que a desconfiança ainda era necessária, o perigo nunca estava longe. Mas também percebeu que aquelas crianças dependiam dele de uma forma que ia além da sobrevivência. Elas precisavam de alguém que acreditasse que nem tudo estava perdido. Enquanto a noite avançava, o cowboy se sentou novamente à beira do fogo, observando as sombras que dançavam na parede de madeira. Um vínculo inicial começava a se formar, frágil, mas real. Ele não sabia quanto tempo duraria, nem se sobreviveriam à noite seguinte. Mas havia algo diferente nessa solidão agora, e um peso que não o esmagava, mas o desafiava a ser mais do que apenas um homem endurecido pelo deserto.
Mesmo em meio à sombra da desconfiança, ele percebeu que aquela noite, aquela escolha de dar abrigo, era mais do que uma questão de sobrevivência. Era uma decisão moral, uma faísca de humanidade em um mundo que parecia não oferecer misericórdia. E, enquanto a brisa fria atravessava a cabana, ele prometeu, silencioso, que faria o que fosse necessário para manter aquelas vidas intactas, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e traumas do passado. O vento da madrugada trouxe um cheiro metálico, misturado à poeira e ao nervosismo que pairava sobre o rancho. O cowboy, sentado junto ao fogo que ainda tremeluzia na cozinha, ouviu o primeiro sinal, cascos ecoando contra a areia, pesados, ritmados, vindos da estrada que serpenteava pela planície. Seu corpo enrijeceu. O som era claro demais para ser animal, eram cavalos humanos. Ele se levantou devagar, mãos firmes sobre a pistola, olhos vasculhando cada sombra. Do lado de fora, a silhueta de um grupo de homens surgiu sob a luz pálida da lua. O brilho metálico de rifles e espingardas refletia a luz, os olhos frios e calculistas varriam o rancho. Bandidos ou caçadores, pouco importava a intenção inicial. A presença deles significava perigo imediato. O cowboy respirou fundo, sentindo o coração disparar, a adrenalina queimando suas veias. Cada músculo se preparava para reagir, cada memória de traição e emboscada passava pela mente. Ele sabia que um passo em falso poderia custar não apenas a própria vida, mas também a das duas meninas e da velha Apache que agora estavam à sua proteção. Fiquem atrás de mim, e ordenou, voz firme, mas carregada de tensão. Não façam barulho. A velha Apache inclinou-se, guiando as meninas para um canto seguro, próximo à parede de madeira da cabana. Seus olhos se encontraram por um breve instante. Não precisaram de palavras, ali estava a primeira prova de confiança mútua. Ela confiava nele para protegê-las, e ele agora tinha que honrar essa confiança. Do lado de fora, os homens se aproximaram, relinchando e rindo baixo, o som de botas sobre areia e madeira ressoando no silêncio da noite. Um deles gritou, voz rouca: Ei! Cowboy! Abriga ninguém sem pagar. A porta abre ou vamos derrubar na bala. O cowboy apertou a arma com mais força, sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que não podia recuar. Cada decisão precisava ser calculada, cada movimento estratégico. Respirou fundo e então, com um gesto rápido, bloqueou a porta de madeira com uma barra improvisada que havia guardado para emergências. O som da madeira rangendo misturou-se ao trote dos cavalos. Não há nada para vocês aqui! Gritou, voz firme, tentando intimidar os invasores. Mas eles não recuaram. Um disparo ecoou na noite, ricocheteando em alguma lata de ferro e aumentando o clima de tensão. O cowboy se abaixou, puxando rapidamente as meninas para mais perto da parede, enquanto seus olhos buscavam qualquer vantagem. Ele precisava pensar rápido. Cada sombra, cada detalhe da cabana podia ser usado a seu favor. Lembranças de confrontos anteriores vieram à mente, esconderijo atrás do curral, tiros calculados, movimentos silenciosos. Ele posicionou-se próximo à janela quebrada, arma firme, coração batendo em ritmo acelerado. Quando os bandidos avançaram, ele atirou com precisão cirúrgica, derrubando um deles sem causar pânico às meninas. Cada disparo era meticulosamente calculado, equilibrando perigo e proteção. Mãe, estamos seguras? Sussurrou a menina mais velha, voz trêmula. Sim, confie nele, respondeu a velha Apache, firme, enquanto mantinha os braços protetores ao redor das filhas. O olhar dela transmitia coragem e fé, mesmo diante do perigo iminente. O confronto se intensificou. Um dos bandidos conseguiu abrir parcialmente a porta, mas o cowboy estava pronto, com um golpe rápido de ombro, empurrou a porta, derrubando o invasor para trás. O som da madeira batendo misturava-se ao rugido dos cavalos e ao cheiro de pólvora. Cada segundo parecia eterno, cada decisão poderia ser a última. Enquanto lutava, o cowboy notou o medo nos olhos das meninas, mas também a confiança que crescia na velha Apache. Ele percebeu que não lutava apenas pela própria vida, mas pela segurança delas, e que a coragem não era apenas dele, era uma troca silenciosa entre eles.
A velha guiava, alertava, e mesmo em silêncio, transmitia força às filhas. Finalmente, após momentos que pareceram eternos, os invasores recuaram, percebendo que não seria fácil dominar o rancho ou quebrar a resistência daquele homem. Eles sumiram no escuro da planície, levando o som dos cavalos e o farfalhar das roupas. O silêncio voltou lentamente, pesado, misturado à respiração irregular do cowboy. Ele se afastou da porta, limpando o suor do rosto, os músculos ainda tensos. As meninas permaneceram encolhidas junto à mãe, olhos brilhando de medo e alívio. Ele se aproximou, agachou-se, e disse: "Está tudo bem agora. Eles se foram. Por enquanto, ninguém vai nos alcançar." A velha Apache assentiu, respirando fundo, e estendeu a mão para ele, um gesto simples, mas carregado de significado. "Obrigada, por proteger nossas vidas. Você não precisou fazer isso." O cowboy apenas balançou a cabeça, silencioso. Ele sentia a tensão ceder, mas sabia que aquele teste era apenas o primeiro. Havia ainda mais perigos além das colinas e do deserto. Mas naquele momento, a confiança havia sido estabelecida. O vínculo silencioso entre ele e a velha Apache, entre ele e as meninas, estava firmado não por palavras, mas por ação. Pela primeira vez, sentiu que, talvez, não estivesse sozinho. E enquanto a lua se escondia parcialmente entre as nuvens, ele permaneceu vigilante junto à porta, pronto para qualquer ameaça futura, sabendo que aquela noite tinha mudado tudo. Não apenas para ele, mas para todos que agora dependiam de sua coragem e habilidade para sobreviver. O sol começou a surgir por trás das colinas, tingindo a planície com tons pálidos de laranja e cinza. O rancho estava em silêncio, mas a calmaria era apenas aparente. As tábuas da porta ainda rangiam sob o vento, algumas quebradas pelo ataque da noite anterior. O curral estava parcialmente destruído, uma cerca caída e pegadas profundas na areia denunciando o caminho dos invasores. O cheiro de pólvora e poeira ainda pairava no ar, misturado ao odor do suor e do medo. O cowboy caminhava lentamente pelo pátio, observando os danos. Cada detalhe lembrava a tensão que viveram, o estampido dos tiros, o choque dos corpos caindo, o relinchar desesperado dos cavalos. Seus músculos ainda estavam tensos, e a respiração lenta tentava acalmar o ritmo acelerado do coração. Ele sentiu dor nos braços, marcas de escoriações nas mãos e uma sensação de cansaço que ia além do físico. Mas acima de tudo, sentiu a realidade do mundo cruel onde vivia, e violência, injustiça e a necessidade constante de proteger quem dependia de você. Dentro da cabana, a velha Apache observava as filhas se recuperarem, cuidando dos pequenos cortes e hematomas com mãos experientes e gentis. Ela se aproximou do cowboy, a expressão carregada de gratidão e pesar. "Você lutou bem", disse baixinho. "Nem todos os homens teriam feito o mesmo." Ele apenas balançou a cabeça, olhos fixos no chão. "Não é coragem, é necessidade." Sua voz era firme, mas carregava um peso de cansaço. "Se não protegesse vocês, não estaria aqui para refletir sobre nada disso." A velha Apache sentou-se ao lado dele, encostando a mão no braço dele de forma breve, mas carregada de significado. Ela começou a contar histórias de sua vida, pausadas e dolorosas. Falou sobre a tribo, sobre perdas irreparáveis, sobre caçadores que não deixavam sobreviventes. Cada palavra carregava dor, mas também resistência. Ela contava sobre dias de riso e celebrações interrompidas pela violência, sobre filhos perdidos e amigos que desapareceram na vastidão do deserto. O cowboy a ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe, sentindo o peso da história dela se misturar à própria experiência. Ele percebeu que, apesar de toda a dureza do mundo, havia algo mais profundo que a violência e o medo, laços humanos que sobreviviam à crueldade, coragem que surgia nos momentos mais inesperados, e uma força silenciosa que mantinha a esperança viva. "Vocês têm uma força que eu não tinha visto há muito tempo", disse ele, olhando para as meninas que ainda se encolhiam em um canto, tentando se sentir seguras. "Mesmo quando tudo parecia perdido, vocês continuaram. Isso é mais importante do que qualquer arma." A velha Apache sorriu, não com alegria plena,
mas com a aceitação de quem sabia que cada pequena vitória era preciosa. Vocês nos deram abrigo, e isso significa mais do que podem imaginar. Olhou para as filhas, tocando levemente os cabelos de ambas. A família não é apenas sangue. Às vezes, ela se forma nas escolhas que fazemos e nas mãos que nos seguram quando estamos prestes a cair. O cowboy sentiu o peso daquelas palavras e percebeu que estava mudando. O isolamento que sempre carregara parecia menos absoluto. Ele não estava sozinho. Havia agora uma pequena família improvisada, ligada pela necessidade, pelo cuidado e por uma confiança silenciosa que se estabeleceu no calor da noite anterior. Ele podia sentir o vínculo crescendo, frágil ainda, mais real. As meninas começaram a se aproximar, ainda tímidas, e o cowboy abaixou-se para conversar com elas. Está tudo bem agora, e disse, tentando esconder a rigidez da noite anterior com um sorriso que surgia lentamente. Vocês estão seguras. Vamos consertar o rancho, cuidar das feridas, e juntos. A mais velha olhou para ele com olhos brilhantes, carregados de gratidão, enquanto a mais nova encostava a cabeça no ombro da mãe, relaxando finalmente. O cowboy percebeu que, mesmo em um mundo onde traição e violência eram comuns, havia pequenos momentos que restituíam a fé na humanidade. Um gesto simples de cuidado, um sorriso tímido, um agradecimento silencioso, e isso poderia significar mais que qualquer vitória sobre bandidos ou caçadores. Ele caminhou até a porta da cabana, observando o horizonte. A tempestade da noite anterior já havia passado, mas nuvens ainda pairavam, lembrando que o perigo nunca desaparece completamente. Ainda assim, ele sentiu algo diferente naquele amanhecer, e esperança. Não era a esperança ingênua de quem acredita que o mundo é bom, mas a esperança que surge da certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, laços humanos podem transcender medo, preconceito e solidão. A velha Apache se aproximou, discretamente, e colocou uma mão leve em seu ombro. Ele não recuou, apenas aceitou o toque silencioso como um reconhecimento de que estavam juntos naquela batalha, e não apenas pela sobrevivência, mas por algo maior, confiança, compaixão e família. Enquanto o cowboy observava as meninas ajudarem a recolher os objetos caídos e consertar o que podia do rancho, percebeu que algo dentro dele havia mudado. A dureza do Velho Oeste continuaria, a violência não desapareceria, mas havia espaço para algo diferente. Um espaço onde cuidado, coragem e humanidade podiam coexistir, mesmo em um mundo que muitas vezes parecia impiedoso. E, naquele amanhecer silencioso, entre destroços, poeira e marcas da batalha, o cowboy sentiu pela primeira vez em muito tempo que a solidão podia ser quebrada. Que a família não precisava ser apenas sangue, e que a compaixão, mesmo em meio ao perigo, podia criar algo que valia a pena proteger. O sol despontava timidamente sobre a planície, aquecendo o rancho ainda marcado pelos danos da noite anterior. O cowboy caminhava pelo pátio, varrendo a areia acumulada e consertando cercas quebradas. O ar estava limpo, perfumado pelo cheiro da terra molhada da tempestade que havia passado, e o silêncio era quase reconfortante, quebrado apenas pelos relinchos ocasionais dos cavalos. Pela primeira vez em muitos dias, ele sentiu que podia respirar sem o aperto constante do medo. As meninas ajudavam como podiam, recolhendo tábuas caídas e juntando ferramentas espalhadas. A mais velha carregava com cuidado pequenos pedaços de madeira que poderiam ser reaproveitados, enquanto a mais nova imitava cada gesto da irmã, rindo baixinho quando a madeira batia no chão. O cowboy observava, o coração suavizando-se com cada sorriso tímido, com cada demonstração de inocência que persistia apesar da noite de terror que haviam vivido. A velha Apache se aproximou dele, oferecendo ajuda para reparar uma das portas danificadas. Não subestime a força de quem teve que sobreviver tanto tempo, e disse, com um sorriso leve, mas cheio de experiência. Cada dia é uma lição, mesmo que venha com dor. Ele olhou para ela, absorvendo a sabedoria contida nas palavras simples, percebendo que, em meio ao deserto e à dureza do Velho Oeste, pequenos gestos e ensinamentos podiam ter mais valor que qualquer riqueza. Eu aprendi, respondeu o cowboy, pausadamente, que a vida aqui é sobre resistência, mas também sobre observar, escutar e respeitar. E, olhando para as meninas, acrescentou, e sobre proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos.
A velha assentiu, satisfeita, e por alguns minutos ficaram ali, trabalhando juntos em silêncio, cada um focado em reconstruir não apenas o rancho, mas também a sensação de normalidade que havia sido interrompida pela violência. A sensação de família improvisada crescia com cada gesto compartilhado, ela oferecendo orientação, ele garantindo segurança, e as meninas espalhando pequenas risadas que ecoavam no ar ainda perfumado de poeira molhada. Enquanto o dia avançava, o cowboy começou a notar detalhes sutis que antes passariam despercebidos, a habilidade com que a velha Apache organizava pequenas tarefas, a paciência com que ela ensinava as filhas a cuidar do rancho, a forma como as meninas se apoiavam uma na outra sem perder a esperança. Ele percebeu que cada um deles trazia consigo uma força silenciosa, que não se manifestava com gritos ou bravatas, mas com ações pequenas e consistentes. Mais tarde, sentados à sombra de um velho carvalho, a velha contou histórias da tribo, sobre festivais interrompidos, rituais de coragem e a importância de cada membro da comunidade, mesmo os mais jovens. As meninas escutavam fascinadas, olhos arregalados, e o cowboy se pegou sorrindo discretamente. Havia algo reconfortante na simplicidade dessas histórias, algo que contrastava com a dureza que eles enfrentavam todos os dias. O cowboy percebeu, então, que aprendia mais do que ensinava. Observando a vida da velha e das filhas, ele entendia que coragem não era apenas enfrentar inimigos armados, mas também persistir na bondade, na paciência e na solidariedade. Ele sentiu uma sensação nova de humanidade, que se infiltrava nas rachaduras de seu coração endurecido pelo deserto. Por alguns momentos, parecia que a violência do mundo não podia tocar aquele pequeno refúgio. Mas, mesmo em meio à calmaria, ele não podia ignorar os sinais sutis de alerta. Ao longe, na linha do horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, movendo-se rápido, como se carregassem uma promessa de tempestade. O vento trouxe consigo o cheiro de poeira seca e algo mais, o sinal de que o perigo ainda não havia passado. Ele franziu o senho, observando a planície que se estendia além do rancho, percebendo que a tranquilidade era apenas temporária. Algo se aproxima, e murmurou para si mesmo, a voz baixa, quase inaudível, mas carregada de tensão. A velha Apache percebeu seu olhar distante e se aproximou. Você sente isso também, disse, com a serenidade de quem leu os sinais da terra e das nuvens há décadas. A vida aqui nunca é apenas calma. Mas enquanto estivermos juntos, encontraremos força. O cowboy assentiu, sentindo que o vínculo que haviam construído não era apenas de sobrevivência, mas de confiança mútua. A sensação de família improvisada, embora frágil, oferecia algo que ele não experimentava há anos, e esperança. Ele sabia que a ameaça ainda pairava no horizonte, mas também sabia que não enfrentaria sozinho. Enquanto o dia terminava e as sombras cresciam novamente sobre o rancho, ele observava as meninas correndo pelo pátio, rindo e brincando, sem saber do perigo iminente. A velha Apache trabalhou ao seu lado, reparando o que podia, transmitindo calma e força silenciosa. O cowboy percebeu que aquele momento de reconstrução, de cuidado, de pequenas alegrias, era precioso, e que cada gesto humano podia ser a diferença entre sobrevivência e desespero. E assim, naquela breve pausa antes da tempestade real que se aproximava, o rancho respirava esperança. Mas o cowboy sabia que a escuridão ainda se escondia além das colinas, e que cada passo adiante exigiria coragem, estratégia e a força da família que agora, de maneira improvável, haviam formado. O vento trouxe mais uma vez um sussurro da planície, lembrando que a batalha final ainda estava por vir. O vento cortava o rancho como lâminas finas, trazendo consigo o cheiro da poeira seca e da iminente tempestade. O cowboy observava o horizonte, olhos atentos a qualquer movimento suspeito. O perigo que se aproximava não era apenas físico, era um teste de coragem, empatia e lealdade. Ele sabia que aquela noite definiria mais do que a segurança do rancho, definiria a própria humanidade que havia encontrado nas meninas e na velha Apache. As meninas se escondiam junto à mãe, respirando de forma irregular, os olhos grandes fixos no cowboy. A velha Apache respirava fundo, mantendo a postura firme, mas a tensão em cada linha do rosto denunciava a gravidade do momento. Nenhum deles falava, sabiam que qualquer som poderia anunciar sua posição para os que se aproximavam. O silêncio era pesado, mas também carregava uma estranha sensação de união. Do horizonte, surgiram vultos escuros,
cavaleiros rápidos que avançavam pela planície. Não havia mais tempo para hesitar. O cowboy olhou para as meninas, depois para a mulher que agora era mais que uma protetora, e era parte de sua improvável família. Ele ergueu a voz, firme. Fiquem juntas, não façam barulho e confiem em mim. Os cavalos levantaram poeira, e o estampido de tiros começou a cortar a noite. O cowboy reagiu com precisão, cada movimento medido. Ele se movia pelo rancho como sombra, usando tábuas quebradas e a sombra das paredes como proteção. A adrenalina queimava nas veias, mas havia algo diferente desta vez, não lutava apenas por si, mas por vidas que não podiam se defender. A velha Apache ajudou as meninas a se moverem para um abrigo improvisado, seus gestos rápidos e silenciosos transmitiam força. Ela sussurrou palavras de encorajamento, como se lembrasse que mesmo nos momentos mais escuros, a coragem vinha de dentro, alimentada pelo cuidado e pela solidariedade. O cowboy atirava com cuidado, cada disparo calculado, enquanto observava os invasores recuarem, surpresos pela resistência feroz do pequeno grupo. Em um momento, um dos atacantes conseguiu se aproximar demais da cabana. O cowboy reagiu rapidamente, derrubando o inimigo sem hesitar, mas evitando dano às meninas. Cada ação era um equilíbrio delicado entre defesa, proteção e estratégia. Ele percebeu, enquanto observava a velha Apache guiando suas filhas com firmeza, que não estavam apenas sobrevivendo ao ataque, estavam mostrando que confiança e empatia eram armas tão poderosas quanto balas. A luta parecia interminável, mas o cowboy manteve-se firme. Quando o último dos invasores recuou, desaparecendo nas sombras da noite, o silêncio voltou a dominar o rancho. A adrenalina ainda corria por seu corpo, mas agora havia espaço para a percepção do que realmente importava, todos estavam vivos. As meninas respiravam profundamente, agarradas à mãe, e o cowboy sentiu um peso enorme se dissolver lentamente. Ele se aproximou da velha Apache, a respiração pesada, os olhos molhados pelo esforço. Está tudo bem, disse, tentando soar firme. Conseguimos. Sobrevivemos. Ela assentiu, segurando a mão dele de forma breve, mas carregada de significado. Mais do que sobrevivemos. Aprendemos que mesmo em meio à violência, podemos escolher compaixão e coragem. O cowboy olhou para as meninas, observando o alívio e a inocência restaurada em seus rostos. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que nem todas as batalhas precisavam ser vencidas com armas. Algumas eram vencidas com cuidado, proteção, paciência e a coragem de se importar. Ele respirou fundo, absorvendo o peso e a beleza daquele momento silencioso. Quando a tempestade finalmente passou, e a lua iluminou a planície com um brilho suave, o cowboy caminhou até a soleira da cabana e olhou para o horizonte. As colinas se estendiam infinitas, o vento soprava mais leve agora, e a sensação de solidão foi substituída por algo novo, compreensão. Ele estava mudado. Sua visão do mundo, dura e solitária, agora incluía a possibilidade de esperança, compaixão e laços humanos que transcendiam medo e preconceito. Ele pensou na vida que tinha levado, nas perdas e traições, e percebeu que tudo aquilo havia construído o homem que estava ali agora, e não apenas um sobrevivente do deserto, mas alguém capaz de sentir empatia e proteger outros além de si mesmo. Olhando para a velha Apache e suas filhas, ele entendeu que a verdadeira força vinha da união, do cuidado e da coragem compartilhada. Enquanto o sol começava a tingir de ouro o topo das colinas, o cowboy respirou fundo e permitiu-se um pequeno sorriso. A solidão que o acompanhará por tanto tempo não havia desaparecido, mas agora ele sabia que podia ser compartilhada, transformada em vínculo e humanidade. Ele finalmente compreendeu que, no mundo áspero do Velho Oeste, nem todas as batalhas eram vencidas com armas, algumas eram vencidas com coragem silenciosa, empatia e a escolha de proteger quem se ama. O rancho estava danificado, mas intacto, a família improvisada estava exausta, mas viva. E, naquele momento, parecia que um fio invisível de esperança se estendia sobre o deserto, conectando cada coração que se recusava a ceder à dureza do mundo. E então, a voz do cowboy, baixa, quase um sussurro, percorreu o ar. Vamos reconstruir juntos. O horizonte permanecia vasto e silencioso, mas agora carregava promessas de novos começos.
A velha Apache sorriu para ele, as meninas correram para a luz da manhã, e o cowboy sentiu que, apesar da dureza do Velho Oeste, a humanidade ainda podia florescer. No mundo áspero do Velho Oeste, aprendemos que coragem e compaixão podem surgir nos lugares mais inesperados. Se você se emocionou com a história do cowboy e da velha Apache, curta, comente o que sentiu e inscreva-se para mais histórias que exploram a força do coração humano, mesmo nos tempos mais duros.